bem? Bom dia! Bom dia, Nirvana. Tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa estar aqui com você nessa manhã, José Antônio. É verdade, Nirvana, muito bom mesmo. Eu quero dar bom dia, aproveitando a oportunidade para toda a comunidade da Mitos e Magia. Essa é mais uma live que nós estamos promovendo. Esse é o nosso espaço de encontros, diálogos, descobertas sobre terapias integrativas e esotéricas, caminhos de autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que tem ganhado cada vez mais destaque, que é o Body Talk. Para isso, recebemos a terapeuta parceira da Mitos e Magia, Nirvana Marinho. Ela é graduada em dança, doutora em comunicação, Certified Body Talk Practitioner, instrutora de Body Talk Access e certificada em Body Talk para animais. Além de atuar como consteladora sistêmica, astróloga, terapeuta floral e de cura energética. Uma trajetória multidisciplinar que integra corpo, mente e espírito. Seja muito bem-vinda, Nirvana. Muito obrigada, José Antônio. É tão gostoso ser apresentada, né? A gente vai se sentindo dentro da gente mesmo. Body Talk tem a ver com isso, com a gente ser a nossa potência integrado no todo, né? E se sentir assim com tudo que é humilde, tudo que também é brilho. Que gostoso te ouvir. Obrigada pela apresentação. Obrigada por fazer parte da comunidade da Mitos. É uma alegria estar aqui, de verdade. E Nirvana, você sabe que algumas pessoas me perguntam assim, Zé Antônio, mas o que é o Body Talk? Né? Porque algumas pessoas ainda não têm muita familiaridade. Aí eu queria te perguntar, Nirvana, se você pudesse explicar para a gente o que é o Body Talk. Muito bem. Body Talk é uma abordagem sistêmica de saúde baseada em consciência. Essa é a definição mais clássica, mais básica e também mais sintética. Consegue dar uma boa síntese do que essa abordagem promete. Ou seja, não é só uma técnica, é um sistema. É sobre saúde, numa perspectiva integrada, então vai falar do corpo físico. Muitas pessoas procuram Body Talk para questões físicas, até pela referência body-corpo, mas é também uma visão ampliada desse corpo, mente, espírito, alma. Então, é também sobre questões emocionais, é também sobre questões da mente, da vida, dos eventos. Muita gente procura Body Talk em eventos de transição, divórcios, mudança de carreira, viagens, sonhos a serem realizados, projetos a serem alcançados, perdas, lutos, e também uma abordagem em essência espiritualista. Existe um campo de consciência, por isso baseado em consciência, sobre o qual a gente observa na sessão, que é possível que o paciente experimente ao longo das sessões uma sensação de contentamento. A vida continua lá, as coisas a serem vistas continuam te chamando, te convocando, os desafios, mas em algum lugar do seu ser você vai conhecendo essa integração, inclusive com esse campo mais intangível da nossa existência. Independente de religião, é um sistema que tem bases científicas e tem base filosófica. Então, tudo isso dá uma sustentação para que essa perspectiva de consciência seja, de fato, uma jornada espiritualizada para quem recebe as sessões de Body Talk. Nossa. Nirvana, me ocorreu uma coisa te ouvindo agora. Você falou sobre a questão do campo. E você é consteladora também. Então, a gente está falando do campo de memórias também? Ou você tem uma diferença nesses dois campos? Não, é o mesmo campo. Existem pequenas mudanças de perspectiva ou de explicação sobre essa espécie de campo, mas é o mesmo campo morfogênico a que se refere Sheldrake, por exemplo, mas no Body Talk a base filosófica se chama filosofia Advaita Vedanta. Então a gente está olhando para a consciência no sentido do ser, o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, que identidade é essa que nos permeia e que também nos atravessa, porque a gente é feito não só do que a gente pensa que é feito, mas de muito mais. Então, as explicações mudam um pouquinho, mas sim, a gente está falando do mesmo campo. Uau! Nirvana, para que a gente possa entender um pouco melhor, né, como é que funciona uma sessão de Body Talk na prática? É preciso tocar o corpo da pessoa ou são utilizados outros recursos? Essencialmente é o vínculo terapêutico entre terapeuta e paciente ou cliente, tanto presencial como online. Então, sim, há toques, eles são muito sutis, não há
não há nenhum tipo de toque de maior intervenção, de maior força no corpo, muito pelo contrário, é tudo muito sutil. E uma sessão de body talk acontece essencialmente no momento da fala. Então, ali, alguma coisa já começa a se movimentar. Então, tem sim esse primeiro contato onde a gente escuta a queixa, onde a gente faz a anamnese, onde a gente conversa sobre essa perspectiva do que está sendo trazido. E a sessão de body talk, essencialmente, acontece ou na maca, quando presencial, ou com a câmera aberta, quando online, ou até mesmo por áudio. É muito comum pacientes que, por algum motivo do seu dia, do seu percurso, do seu momento, inclusive, preferem receber as sessões gravadas e fazer disso também um mergulho em si mesmo. Então, esses são os 3 jeitos de receber a sessão de body talk. A sessão em si é uma narração de leitura do corpo. Existe um protocolo de técnicas, de um conjunto de técnicas que a gente aprende no sistema, está na cabeça do terapeuta, faz parte da nossa prova de certificação. E a gente pergunta para o corpo por onde a gente vai primeiro. A gente chama isso de prioridades e vínculos. Então, o corpo quer contar uma história de mudança de emprego, começando pelo joelho, e depois a gente pergunta o que mais a gente vai contar. Então, a gente vai contando uma história de conexões. Muitas vezes esse joelho vai se conectar a um órgão, muitas vezes esse joelho vai se conectar a uma memória. E a gente vai perguntando por detalhes e contando essa história. José Antônio, é muito interessante. Esse ano eu comemoro 10 anos de certificação. E eu tenho percebido, obrigada, vou fazer uma festa, não todos convidados. E muito feliz mesmo, muito abençoada por esse sistema. Ele me fez como pessoa num momento muito importante da minha vida. E eu tenho percebido que isso que eu acabei de falar agora, a gente vai contando uma história, faz com que quem receba possa relaxar. É muito gostoso ouvir uma história e é muito bonito ouvir uma história de você mesmo e de você mesma. E é ainda mais bonito poder ouvir uma história desde o momento em que você não precisa se preocupar em explicar nada, justificar nada, qualificar nada. Você só pode e precisa escutar, relaxar e deixar que seu corpo, que na verdade é você, faça essa recombinação de vivências. Então, o body talk, em essência, eu tenho gostado de pensar nisso, é uma contação de história. Mas desde a perspectiva de que, embora você seja o protagonista, você pode relaxar e ouvir essa história desde outros pontos de vista sobre você mesmo e sobre você mesma. É muito generoso esse sistema. Nossa, Ivana, isso me fez pensar, né, até pela minha própria formação em psicologia, o quanto que a palavra e a escuta fazem parte do nosso processo de cura, né? Então, essa coisa de você ouvir uma história sobre você mesmo e numa posição em que você recebe de uma maneira tranquila, isso é muito acolhedor. Sim. Que incrível. Sim, porque é desde o ponto de vista de quem recebe mesmo, né? Eu só estou fazendo perguntas ao corpo, não é desde um ponto de vista que parta de algum a priori meu. Aliás, o grande treinamento do terapeuta de body talk é ir entendendo os seus próprios a priori e guardando eles para a sua sessão de body talk, né? Aqui é sobre ler o que esse corpo está querendo contar. Ivana, você trouxe uma questão que eu achei muito interessante, quer dizer que o body talk, o atendimento, ele pode ser feito presencialmente, né? Sim. Que é feito na maca, como você falou. Ele pode ser feito também online, né? E ele pode ser feito gravado. Sim. E eu fiquei pensando a respeito do online, porque você oferece na plataforma da Mitos esse serviço, né? Exato. E aí eu queria te perguntar como é que funciona esse atendimento à distância, né? E quais são os benefícios que ele pode oferecer para a pessoa que está no processo com você? Sim. Vamos começar de trás para frente? Os benefícios do atendimento online, além da praticidade, já existia até mesmo antes da pandemia, porque já era um campo conhecido, tanto teórico como prático do atendimento de body talk, como isso é eficiente. Eu já recebi sessões de body talk de instrutores internacionais, de colegas de todo lugar do Brasil, e igualmente já atendi pessoas em todo lugar. Então tem sim uma espécie de praticidade. Mas essa praticidade está muito segura, calcada
no que a gente chama, lá no início da nossa conversa, né, José Antônio, de campo, ou de conexão, ou no Body Talk a gente gosta de chamar de consciência. Estamos todos interligados, né? De alguma forma, a gente só aprende e reforça esse aprendizado em nos conectar, em nos plugar. E muitas vezes também de saber quando a gente ou despluga ou cria uma capa de segurança energética para se conectar e se vincular a pessoas e eventos, né? Isso que a gente aprende ao longo da vida. E é isso muitas vezes que nos adoece quando a gente não aprende, né? Mas na sessão de Body Talk online existe sim o momento da conversa, mesmo a gravada, essa conversa pode ser feita de diversas formas, porque é importante ter não a agenda do que tratar ou do que observar, mas o contexto, porque esse contexto vai abrindo o que a gente chama de campo, né? Vai evidenciando o que está pulsando no ar. E no momento da sessão, existem várias alternativas, e ao longo de sessões de Body Talk, o paciente aprende isso, que é, você pode, eu brinco que eu conheço o teto de todos os meus pacientes, você pode simplesmente colocar o celular para cima e receber a sessão escutando o áudio. Você pode sim deixar a câmera aberta e ficar de olhos abertos. Porque veja, o que está acontecendo já está acontecendo. Nessa nossa conversa, nossos corpos já estão conversando. A gente só não está dando atenção a isso, né? O tipo de relaxamento, quem está nos escutando, se estica, se eu faço isso, a pessoa sente outra coisa. Então a gente já está se comunicando, né? O que acontece na sessão de Body Talk é que, pelo treino do terapeuta, a gente expande essa conexão. E mesmo que não haja o toque físico, tudo que eu estou fazendo em mim, eu uso o meu corpo como substituto do paciente, o paciente vai sentindo. Então a gente tem relatos do tipo, puxa, comecei a sentir uma dor agora na lombar e eu já tinha anunciado o próximo vínculo, vamos olhar para a coluna, na base inferior da coluna. Então existe essa conexão e é muito interessante falar disso, sabe, Zé Antônio? Porque quando a gente for falar daqui a pouco do Body Talk Acesso, as pessoas só não têm esse treino. O que eu quero dizer com isso é que não existe nada de mágico. A gente tem essa percepção. A gente tem essa capacidade, não só proprioceptiva, ou seja, a gente olha o tamanho da escada, do degrau, e a gente calcula, mesmo que inconscientemente, qual é o tamanho do nosso passo para descer e não cair. A gente tem isso em relação à vida, né? A gente tem isso quando a gente escuta estômago. Né? O nosso estômago, ele de alguma maneira tem essa, junto com o nosso todo o corpo, tem essa percepção de escuta. Então, o que a gente amplifica numa sessão à distância online é essa percepção. Aos poucos as sessões vão fazendo sentido. É muito comum a pessoa que recebe sessão de Body Talk, tanto presencial como à distância, sentir um certo torpor, um relaxamento, uma vontade, às vezes, até de se recolher um pouco minutos depois da sessão. A distância é igual. Então, muitas vezes eu sugiro, olha, a gente vai fechar a câmera, vai dar uma caminhada, respira um pouco, recebe a sessão. Isso é um aprendizado. E o Body Talk nos reaprende, nos reensina a ver o nosso próprio corpo e a viver com ele no ritmo dele. Nirvana, eu queria aproveitar para compartilhar a minha experiência com o Body Talk sendo atendido por você. Eu estava vivendo um momento extremamente difícil, porque eu tive a Covid muito no início da pandemia, e nós somos bombardeados com imagens que eram imagens drásticas de morte. Então a gente conviveu muito tempo com essa morte à espreita da gente, né? E realmente eu tive essa oportunidade de ser atendido por você. Eu já te agradeci algumas vezes e agradecerei sempre, porque eu me senti acolhido, apesar de nem conseguir falar, né? Sim. Mas eu acho que essa experiência, para mim, ela me acalmou. Eu acho no sentido de trazer um pouco mais de equilíbrio, de fortalecimento e de uma consciência de pensar que meu corpo estava ali, lutando para que eu sobrevivesse. Então, assim, é essa conexão mesmo com o corpo, né? Que você falou desde o início. E a gente pensa, a partir do que você disse, que nós somos esse todo, né? De corpo, mente e espírito. Desse campo que o terapeuta consegue acessar através do corpo dele, quando é à distância, né? O corpo do próprio paciente. Então, assim, eu tive essa experiência com o Body Talk e, para mim, ela foi importantíssima. Né? Sim. O Body Talk tem ótimos resultados para diagnósticos como esse. A gente fez parte, né, desse coletivo
Eu me sinto muito abençoada. Eu ia falar orgulhosa, mas é um sentimento espiritual mesmo, de bênção, de ter atendido as pessoas da pandemia com o projeto Body Talk Covid, né? À distância, muitas pessoas a gente sequer tinha acesso, porque já estavam, né, internadas. Então, a gente tem resultados muito interessantes e muito importantes a serem relatados com ética, porque o Body Talk não é sobre curar nada, nem tratar ninguém, porque não há nenhum defeito. Ou seja, o que há são as circunstâncias da vida. A vida é feita disso. Então, quando a gente começa a olhar a vida desde esse lugar, a gente começa a cuidar da gente, que tem tudo a ver com Body Talk Acesso. A gente precisa saber que ferramentas e recursos a gente tem para cuidar. E me parece que o primeiro deles é a gente olhar para essa configuração que a gente tem aqui, que chama corpo, né? Então, sim, o Body Talk nos dá essa possibilidade. Nirvana, eu queria te perguntar uma coisa. Qualquer pessoa pode se beneficiar do Body Talk? Tem alguma contraindicação? Com a tua experiência, assim, qualquer pessoa pode ser atendida? Sim, qualquer pessoa pode ser atendida com Body Talk. O que acontece ao longo do processo, e eu sou uma terapeuta que talvez seja muito apropriada para responder essa pergunta, porque eu costumo brincar, inclusive com os pacientes de primeira vez, por exemplo, que eu adoro atender pessoas céticas. Por quê? Porque o ceticismo, ele está num lugar de dúvida, às vezes num lugar de curiosidade, e num lugar que, se não fechado completamente, ou seja, eu estou aqui obrigado, nem quero saber disso, nem quero escutar, e eu vou contar alguns casos sobre esse extremo. Existe uma certa curiosidade, o ceticismo é sobre perguntar, não é só sobre se fechar, na verdade, né? Então, desde essa perspectiva do meu sabor de indagar e me relacionar com pessoas que vão desse lugar, mas o que é isso mesmo? Mas por que isso aconteceu? Como é que você soube desse meu acidente de bicicleta aos 7 anos? Não entendi. Eu não te contei. Como é que saiu na sessão? Né? Então, existem coisas que são interessantes de serem conversadas porque abrem um universo de conhecimento. Todos podem se beneficiar, desde essa pessoa mais cética até a pessoa mais aberta ou mais propensa a. E os extremos, ou seja, a pessoa muito cética, muito fechada, o Dr. John Valtine, criador da técnica, dizia: ainda assim a sessão fará efeito. Porque se trata daquilo que o corpo quer dizer. O que nos faz pensar que antes do nosso ego, do nosso querer, do nosso julgar, existe uma natureza, né? Eu vou comparar com a natureza essa que está lá fora, né? Árvores, rios, mares. A natureza não pergunta: quer um terremoto? A natureza simplesmente faz o terremoto, né? O nosso corpo simplesmente faz aquilo que ele sabe fazer. E ele não distingue: vou ficar doente, estou me curando. Ele simplesmente é corpo e consegue gerir o seu próprio jeito de ser corpo, né? Isso inclui autorregenerar-se, curar-se, estar bem, compreender o seu próprio momento, readequar suas redes neuronais, inclusive sua própria percepção da própria doença ou angústia. Tudo isso é corpo. Então, sim, todos podem se beneficiar, até os mais céticos ou os muito abertos, porque o grande aprendizado é como é que eu vou entendendo esse sim e não do corpo e da vida, né? O sim, posso ficar melhor. O não, puxa, fui acometido por isso, e como eu vou olhar para isso agora? Então, esses movimentos, essa dualidade que a gente chama no Body Talk, ela vai sendo azeitada com as sessões. As sessões são sobre isso, sobre a gente entender nossa natureza. Perfeito. Nirvana, você é uma terapeuta que tem muito conhecimento de várias áreas, né? Você é astróloga, você é consteladora, você trabalha com florais. Como é que o Body Talk dialoga com todas as abordagens que você trabalha? Ai, a pergunta que eu mais gosto de responder hoje, José Antônio, eu vou fazer aqui uma fofoquinha na nossa live. Por 6, 7 anos de certificação como Body Talker, eu dizia para todo mundo, e bati o peito para dizer isso: imagina, eu não vou nunca mais fazer nenhum outro tipo de coisa, porque Body Talk tem tudo que eu preciso. Eu estudo todo dia tem alguma coisa. Você pode imaginar, tem um caso específico, deixa eu abrir o parênteses do parênteses, que eu estava atendendo um permacultor. E o grau de detalhes que o corpo pode contar é impressionante. Apareceu uma química do corpo, apareceu uma orientação, que é o termo técnico, ou seja, o corpo estava dizendo: olha, eu quero encontrar nessa química do corpo uma coisa específica lá fora.
que é numa árvore. E eu fui procurar que árvore é essa, e era uma bananeira, e eu parei, travei, procurei todas as substâncias possíveis, está na raiz, está na planta, está na folha, está na banana. E aí eu fui perguntar para o paciente. E o contexto da sessão desse paciente era sobre ele se sentir protegido. E eu falei, existe alguma coisa na bananeira que tem a ver com a bananeira criar um senso de proteção para o meio, para ela própria, em relação à vegetação, enfim? Ele falou, tem, chama tanto, eu testei, era aquilo. Então você imagina o tanto que a gente aprende com o Body Talk. O tempo todo a gente está aprendendo com o corpo, né? Ele pode contar coisas de referências diversas. Só que, e aí vem a resposta da pergunta, eu fui sendo encantada. Eu costumo dizer, como a gente gosta de chamar na linguagem mística, eu fui ouvindo chamados, né? Que eram sim espirituais, eram intelectuais, eram de coração, eram da minha própria vivência como pessoa, que foram me atravessando. Então sim, eu fui fazer uma formação de constelação do método cardinal da Paula Ranova, que por sua vez foi ela própria que me levou a fazer astrologia, porque existe astrologia dentro do cardinal. Então eu fui fazer uma formação específica de astrologia na Escola Luz e Sombra, da Cláudia Lisboa, e já achei que estava tranquila. Chega, tá bom, eu sou uma boa sagitariana, gosto de estudar, mas chega, né? No entanto, aí vem o pulo do gato da resposta da tua pergunta. Ao mesmo tempo, eu conheci o Body Talk Plantas, inclusive através de um estudante de Body Talk Acesso, que veio fazer o curso comigo. Eu já conhecia, mas ele me instigou a conhecer mais. E eu me fascinei completamente. Comecei a atender um cafezal com Body Talk Plantas. E existe também, já tinha trazido Body Talk Animais para o Brasil pela primeira vez, já tinha me certificado bem recente, ou seja, o Body Talk me levou para a natureza. E olha só, a constelação foi me levando para as relações, que é a natureza humana. A astrologia foi me levando para a natureza quando a gente olha para cima. E os florais, onde eu costumo brincar que eu repouso minha alma, me levou para a terra de novo. Então eu acho que esses sistemas hoje estão realmente me ensinando algo que todos nós talvez hoje tenhamos como, se não um mote de vida, até mesmo para aqueles que eu faria referência aqui, Faria Lima, talvez a gente pudesse fazer referência a Brasília, centro econômico ali, não sei, Esplanada dos Ministérios, ou seja, a pessoa pode estar no topo do que seria o trabalho da vida, a concretude, a materialidade, mas eu acho que todos nós estamos sendo convocados para a natureza. Todos nós, em alguma medida, seja para morar no meio do mato, seja para ter mais planta em casa, seja para se relacionar melhor com os nossos bichinhos, estamos sendo convocados a entender que natureza é essa que nos compõe, porque também nós somos essa natureza. Então, retorno de toda uma reflexão, e eu digo retorno porque ele é tardio e é um débito histórico com as comunidades originárias. Eu tenho acompanhado todo esse tipo de debate para entender não só a minha própria história, meu lugar no mundo, mas por que tanta terapia? Por que tanta abordagem? Eu acho que foi uma linda coincidência que deve estar escrito. Um dia a gente pode checar isso juntos, José Antônio, no meu mapa. Porque eu acho que está sendo um reencontro com a natureza da terapia. Para mim, a natureza da terapia é a natureza, tal essa, né? Através do psiquismo, através das emoções, através da nossa composição humana. Mas não é só isso. A gente deve estar aqui por algum outro motivo, e me parece que começa com a conexão, as relações com as pessoas, com as famílias, constelações, com o mistério, com aquilo que a gente codifica para tentar alcançar um pouco o topo do céu, astrologia, e para pôr a mão na terra de novo. Então, todas essas abordagens vêm me ensinando isso que eu acho que talvez sejam um dos momentos do nosso estado de arte como humanidade, voltar à natureza, sabe? Ouvir você me lembrou, e eu acho que deve ter lembrado a todo mundo, a nossa complexidade da nossa formação. Que, na realidade, nós somos um no meio do todo. Mas não é porque somos um que não fazemos parte do todo. Então, a gente está hoje, numa determinada época, num determinado país, falando uma determinada língua, vivendo a essa realidade, essa busca pelo externo, por entender o nosso lugar nesse contexto, o nosso posicionamento, a que nós vimos para cá, por que estamos aqui, são as grandes questões da humanidade. Então, eu acho que não dá para passar pela vida, ou pelo menos não é
eu não vou dizer aconselhável, mas eu acho que a vida ela é muito grande para a gente deixar tão pequena. Eu acho que a gente podendo ter essa abertura e essa possibilidade de olhar além. Porque Sim, você falou do nosso contato com a natureza, nós fazemos parte da natureza. exato. Não tem como a gente colocar ela de canto, que nós fazemos parte disso. Sim, Então, nós buscamos muitas vezes morar perto de uma água, de um rio, do mar, não sim, é? As paisagens, quando elas são paisagens bonitas, naturais, é inevitável você sentir o efeito disso em você. sim, Então, eu acho que é esse contato com o externo e o nosso corpo e o nosso sentimento fala muito, né? sim, E é sim, como você disse, se nós estivermos atentos para isso, a gente consegue expandir a nossa cabeça, a nossa consciência. sim. E você começou falando sobre consciência, Exato, né? exato. E é uma consciência individual e uma consciência coletiva, Sim, né? E esse campo que você falou, ele é sobre isso, né? Acessar esse campo de memórias e sim, conseguir trazer isso para a consciência. Eu acho sim, que essa busca do ser humano, a busca de todos nós, é tentar entender o que a gente está fazendo aqui, né? E essa quantidade de terapias que existe, ela nos mostra que são inúmeros os caminhos. exatamente. A gente vai ter condições de estar mais próximo de um, estar mais próximo do outro, mas não que um seja melhor do que o outro, porque eles se Exato. complementam. E E essa foi o é que você disse, né? Essa coisa exato, de uma coisa ter te levado a outra, o baritoque, a astrologia, o floral. Então, tudo isso, a constelação familiar, a sim, constelação sistêmica, tudo sim. isso não se exclui, só se somou. Exatamente, E eu, exatamente. E é uma grande oportunidade para quem está nos ouvindo e procura uma terapia. Tá? Inclusive na plataforma Mitos e Magia, que tem exatamente. esse grande escopo ampliado de compreensão de terapia ou até mesmo do contato com o oculto, com o místico, com o mistério. Né? Essas coisas, desde que elas foram codificadas ou relatadas pela humanidade, sempre estiveram juntas. Né? A angústia estava junto do será que minha plantação vai vingar? E eu preciso olhar para o céu para saber se isso vai acontecer. Essas coisas sempre estiveram juntas. A gente, na história humana, foi separando, inclusive natureza e cultura. E hoje a gente está percebendo que essa separação nos adoeceu tão mais do que gostaríamos. Tanto domínio intelectual nos tirou os pés do chão e a gente está voltando para essas raízes. Eu acho que a gente está num momento muito importante, José Antônio, e eu falo isso porque eu sei da preocupação da Mitos e Magia em relação a isso, para qualificar as terapias integrativas e sistêmicas, ou até mesmo as terapias holísticas, no lugar não só de complementaridade que são. O corpo humano precisa da linguagem da medicina tradicional, da terapia, da psicoterapia, da psicanálise. Tá tudo certo. No entanto, elas vão ocupando esse lugar do intangível, desse todo que você começou falando, né? Então, sim, é possível que quem está nos assistindo sinta a necessidade de dizer, bom, como é que a astrologia pode me ajudar a olhar para isso que na minha terapia eu estou girando em círculos e não estou vendo, né? Como é que o Body Talk pode anunciar desde o meu corpo uma coisa que me incomoda e eu nunca dei vazão e de repente é muito curioso isso nas sessões de Body Talk. A pessoa chega na retorno de primeira, segunda sessão e diz, puxa, fazia tempo que eu não me sentia tão bem. Eu escutei isso de uma paciente semana passada. Há muito tempo eu não sentia essa paz. E os problemas estão lá, Niva, eu não estou lidando com eles. Mas essa paz interna é essa natureza aqui dentro, né? Então a gente olha para a natureza e a gente sente paz, né? Que bom seria se essa paz pudesse de novo brotar aqui dentro. Então é uma reflexão bonita essa que a gente está fazendo, porque é do contexto das terapias integrativas, é da importância da Mitos e Magia como uma plataforma de atendimento e de compromisso com essa integralidade do ser, né? Eu acho que a gente está sendo convocado para isso mesmo. Exatamente. Nirvana, eu queria conversar com você também sobre o curso que você vai dar aqui em Brasília. É claro que nós vamos fazer uma outra live sobre ele, né? Adoro. Mas eu queria já deixar aqui essa sementinha, né? Ah, Porque a gente vai ter uma oportunidade única nos dias 8 e 9 de novembro, agora, sábado e domingo, né?
de 9 até as 13, aqui em Brasília, você estará conosco para dar o curso vivencial de Body Talk Acesso, né? Que é uma parceria sua conosco aqui na Mitos e Magia. É um curso presencial. Eu já sei que é um curso prático, transformador, onde qualquer pessoa pode aprender técnicas simples e eficazes para aplicar no dia a dia, né? Nirvana, eu queria só te fazer essa pergunta para que a gente deixe essa semente para nós voltarmos para conversar sobre o curso, né? O que é exatamente o Body Talk Acesso? E em que ele se diferencia do Body Talk tradicional? Muito bem. O Body Talk tradicional, o grande Body Talk, o pacotão atendimento Body Talk, é terapia. É uma visão de mundo, é uma visão sistêmica, é uma visão espiritualizada, é um tipo de atendimento. E para aqueles que querem conhecer o Body Talk como linguagem do ser, eu, desde há muito, me preocupo em fornecer materiais em português, porque existe a Associação Internacional de Body Talk, existe Body Talk espalhado pelo mundo inteiro. Então, tinha muito conteúdo em inglês ou muito conteúdo inacessível. Então, eu tenho, por exemplo, a revista Escuta, Jornada Terapias, que está começando agora, são episódios lindos. Body Talkers falando de Body Talk, são entrevistas no YouTube. Tem um podcast que faz perguntas sobre Body Talk chamado Telefone com Fio, terapias. Então, tem muito material para ler e apreciar o Body Talk. É sobre isso que eu também queria começar dizendo. O Body Talk é um lugar de muita apreciação, inclusive intelectual. Porque como tem muita base, dá para você ler e se deleitar. Existe, claro, meu Deus, como eu posso esquecer, o Crônicas Body Talk, que é um projeto lindíssimo, de crônicas escritas por Body Talkers a partir dos casos atendidos. É um livro, está indo para a segunda edição. Então, o Body Talk, ele é esse grande universo que você pode ser atendido e você pode apreciar. Dele, o Dr. John teve um sonho. Eu costumo dizer isso porque é assim que ele dizia. Ele dizia, se em cada casa tiver uma pessoa que sabe de Body Talk Acesso, a gente vai mudar o estado de saúde, de modo geral. E é isso que a gente faz com o Body Talk Acesso. O Body Talk Acesso é um pedacinho desse grande universo do Body Talk, que são 5 técnicas organizadas num programa para se auto-aplicar, aplicar nos seus mais próximos, por isso esse sonho, e também para aqueles que querem aplicar e complementar nos seus atendimentos. Fisioterapeutas, professores, existe uma pesquisa da África do Sul de aplicação de Body Talk Acesso e córtices em escolas e a mudança de perspectiva do aprendizado dos estudantes. Nossa. Profissionais de saúde, a gente também tem projetos lindos, inclusive aí em Brasília, de atendimento com Body Talk Acesso em lugares de saúde, para os próprios profissionais, não é nem para o público final, entre os profissionais de saúde, que também os qualificam num outro estado de prontidão, por conta do desgaste, claro, né? Então, o Body Talk Acesso é um programa compactado que é feito para você usar como uma forma de autocuidado. Isso é que esse curso se propõe. E eu vou te dizer mais, vou também deixar uma sementinha aqui. O Body Talk Acesso, ele vai começando a fazer uma mudança no seu estado de saúde. Eu brinquei numa entrevista há muitos anos atrás, que eu dizia, não tem mais licença de 7 dias de gripe. Eu não tenho mais 3 dias de silêncio. Ai, tô emburrada porque essa briga foi muito chata. Porque tanto emocionalmente, fisicamente, mentalmente, o Body Talk Acesso, ele vai nos ajudando a modular nossa saúde. A gente entende quando está vindo uma gripe ou, enfim, uma virose. Ele nos ajuda a cuidar dos mais próximos. Eu dei um Body Talk Acesso em turma, inclusive o pessoal aí de Brasília também, online naquela época, para um pai com um bebezinho bem pequenininho, que estava numa época de muita cólica. Então, ele fazia durante o curso e ele foi melhorando. Então, sabe, é uma delicadeza o Body Talk Acesso, porque ele é uma farmácia energética. Ele é a chance da gente se empoderar da nossa saúde, não de um jeito, agora não vou mais fazer nada. Não, se você precisar, você vai ao médico, vai ao neurologista, você vai fazer o que você tem que fazer. Mas antes, você tem a você mesmo. Você tem o seu corpo te dizendo, olha para mim, eu tô com uma dorzinha aqui, cuida de mim. E a gente é capaz de cuidar da gente primeiro, põe a máscara primeiro em si mesmo. A gente é capaz de cuidar dos nossos, eu tenho vários causos que eu conto no curso. E a gente é capaz de cuidar do ambiente que a gente trabalha, né? Seja ele, inclusive, conectado ao cuidado de alguma forma, né?
Então, é uma perspectiva de mundo. O Body Talk Acesso é um pedacinho do Body Talk que traz dele essa perspectiva de escuta, de contato, de vínculo, de conexão e de uma perspectiva de saúde, que não é nunca adoecer, muito embora há muito tempo não adoeça, mas é sobre cuidar de si, né? Saber cuidar de si, empoderar-se dessa nossa capacidade humana de estar atento à nossa própria saúde. Você sabe que algumas imagens vieram na minha cabeça com você falando. Eu acho que desde criança, é óbvio que quando a gente nasce, nós somos cuidados, né? E essa expectativa parece que ela permanece, de alguém estar sempre cuidando da gente. E nesse momento que você estava falando sobre o Body Talk Acesso, me deu a sensação de que você pode ter alguém cuidando de você, é claro, mas você pode também cuidar de você. Então, sair dessa posição de só receber, mas fazer algo por você. E muitas vezes a dificuldade que a gente tem é assumir esse protagonismo, né? E de saber que eu posso sim mudar a minha vida, mudar a minha realidade. Não é só o outro que pode fazer isso por mim. Me pareceu que você está trazendo, fazendo esse chamado para o protagonismo, para que você consiga olhar para você de uma maneira mais consciente, perceber o seu corpo e ouvir o que o seu corpo está falando com você. Exatamente. Até mesmo, veja, nas duas pontas que isso pode ter, né? Na ponta, sim, eu me responsabilizo, eu tomo minha vida nas mãos, eu conheço o meu próprio corpo, eu vou entendendo os sinais do meu corpo. Porque tem gente que tem essa conexão natural. Ah, mudou a estação, eu sei que eu vou adoecer, eu sei que minha rinite vai. Mas o que eu faço com isso? Né? Eu vou me encher de remédio? Ok, é uma opção, mas existem outras opções. Então, existe esse lado. Existe também o lado de de saber quando pedir ajuda. Né? Eu estou fazendo Body Talk Acesso, eu me cuido, eu medito, eu faço yoga, mas eu preciso pedir ajuda. Eu preciso saber que agora eu preciso de uma terapia, por exemplo. Eu preciso ligar para o meu terapeuta, vamos recomeçar minha jornada? Né? Preciso ligar para o meu analista, vamos recomeçar? Está na hora. O Body Talk Acesso ajuda, inclusive, nisso, percebe? É sobre escutar, não só na magia, vou ficar bem o tempo todo. Não é sobre algo intangível e inacessível. É sobre algo que você acessa, que você vai tangenciando. Né? Sim, eu estou bem. Sim, eu preciso descansar. Isso também é Body Talk Acesso, percebe? Não, chega. Esse é o meu limite. Eu preciso agora retroceder. Senão eu vou adoecer, senão eu vou passar do meu limite. Então é com muita consciência, sem nenhum escapismo espiritual ou frenético do mundo fora esse. É humano, o Body Talk Acesso é humano. Né? E desde esse lugar a gente pode sim se cuidar. Nirvana, eu já quero te convidar para participar conosco de outra live, para que a gente explore o Body Talk Acesso. Sim. Tá? E eu queria te agradecer muito por você compartilhar conosco seus conhecimentos, a sua experiência. É muito inspirador conhecer mais sobre o Body Talk, especialmente sobre a oportunidade de aprender essa prática com você em novembro. Tá? Muito bom, muito bom. Estou muito feliz. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, né, nessa live, fazendo parte dessa troca tão especial. E lembrando que brevemente nós estaremos com a Nirvana aqui de novo, para a gente conversar sobre o curso vivencial de Body Talk Acesso, que vai ser feito no dia 8 e 9 de novembro. Já estou falando as datas para a gente ir se programando, já reservar a data, eu sei do date mesmo. Isso. Né? Que a Nirvana estará aqui em Brasília conosco. Eu sei que ela tem um carinho muito especial pela cidade. Eu estava esperando o momento de dizer isso. Vai ser um prazer ter você aqui conosco, viu, Nirvana? É um prazer estar aí. Pena que eu vou perder a época dos IPs, mas é um prazer sempre estar na minha cidade que me compôs. Muita alegria de poder conversar com você, muita alegria de fazer parte da comunidade. Tatiana está dizendo incrível é o Body Talk. A Tatiana tem muitas experiências para contar, né? Obrigada pelo Vida da Bian, que também comentou, pelo Via Negomes, que também nos deu bom dia, e por todos que vão assistir a sessão, olha isso, a nossa gravação, a live gravada. Muito obrigada, gente, por esse contato, por essa oportunidade. Obrigado, José Antônio, é sempre uma alegria. Muito obrigado, Nirvana. Muito obrigado a todos. Um beijo.